Oi, desculpa parecer de forma grosseira aqui no início do vídeo, mas é que eu preciso avisar algo bem importante. Veja esse vídeo até o final. Isso porque eu tenho um aviso muito importante. E além disso, se inscreve e deixa o gostei. Porque esse vídeo aqui era pra ter saído semanas atrás, mas deu um monte de coisa errada durante a produção desse vídeo. E isso acabou me desmotivando bastante a fazer ele. Mas finalmente, aqui está. Então, bom vídeo! Olá, espectador! Você por acaso já assistiu Flow? Você não deve me conhecer. E se me conhece, deve ser pelos últimos vídeos. Meu nome é MZ e eu sou um PNGtuber e artista digital. E recentemente eu assisti Flow, o filme que ganhou como o melhor filme de animação do ano passado. O que é interessante, porque até então eu acho que ninguém sabia desse filme. Ou pelo menos ninguém no meu círculo social. Enfim, felizmente esse foi o terceiro ano consecutivo que a Disney perde, amém. E outros estúdios e produções ganham espaço. Eu não vou discutir aqui se Flow realmente era merecedor do prêmio, até porque dos indicados ao Oscar, eu não assisti Divertidamente 2 e Memórias de um Caracol. O resto eu vi, e sinceramente acho que Divertidamente 2 não tava precisando de um prêmio. E talvez eu veja esses filmes futuramente. Bem futuramente. Mas talvez eu possa te mostrar o porquê Flow ganhou. E eu te convido fortemente a assistir e ter uma crise existencial posteriormente. Então, hora de falar do filme de animação mais impactante do ano passado. Esse filme realmente me chamou a atenção por um fator que a gente não dá tanta importância pro nosso dia a dia, mas principalmente quem não vê tanta importância na arte. Flow é um filme da Letônia, país que, até então, provavelmente você não tinha ouvido nem sequer falar, desde que Flow ganhou. Mas com a vitória desse filme no Oscar, você vê a importância da arte para um país. Flow foi um filme produzido por apenas 5 pessoas no Blender, que caso você não saiba, é um programa gratuito, mas eu que não sou uma pessoa que mexe com essa área do 3D e do cinema, filmes, de animação e tal, pessoalmente eu não me surpreendo que esse filme tenha sido feito no Blender. O que me surpreende foi que ele foi feito por 5 pessoas. Amigo, 5 pessoas produzindo um filme de animação de 1 hora. Você tem noção disso? Você sabe quantas pessoas costumam trabalhar num filme de animação? Eu não sei. Eu não sabia até então. Mas eu pesquisei a quantidade de pessoas que trabalharam em Divertidamente, por exemplo. De acordo com o Google, são em torno de umas 100 pessoas. O que é gente pra cacete em comparação com 5. E não que você não sinta isso assistindo o filme. Dá pra ver que o orçamento dele foi de um pastel com uma coquinha. Porém, a qualidade de um pastel bem recheado e uma coquinha de casco de vidro. É pouco, mas entrega muito. E voltando na importância do filme para a Letônia, esse filme se tornou algo tão importante para esse país que ele virou uma febre lá. Tem estátua do gato, tem pintura, tem criança chorando por um gato preto do olho amarelo, tem fila de horas só para ver o Oscar. E com isso, a Letônia agora vai investir em filmes. Imagina o tanto de litorâneo que vai estar ganhando essa oportunidade de fazer filme, de fazer arte, porque finalmente o país viu que isso tem potencial, que eles podem fazer isso. Diferente do nosso país, que não investe nem no básico, imagina no audiovisual. Mas tá bom, MZ. O filme fez praticamente um país inteiro ser reconhecido pelo planeta inteiro. Mas o que tem de mais nele? Eu também tinha esse pensamento. Eu não achava que Flow era grande coisa, até depois de ter visto o filme. Até que às 1 da manhã eu tive uma crise existencial por causa desse filme. E eu me dei conta do porquê ele é tão bom. Eu realmente chorei às 1 da manhã depois de digerir esse filme. E o único motivo pelo qual ele ainda pode ser indicado por uma criança é porque não tem sangue. Mas enfim, chega de enrolação e deixa eu te explicar como que esse filme faz cinema. Acho que é bom avisar que a partir daqui vai ter alguns spoilers. Primeiramente, um simples contexto. O filme se passa em um mundo que, aparentemente, a humanidade deixou de existir há um bom tempo. E a gente sabe que ela existiu por causa de algumas construções. E eu adoro essa estética de construções abandonadas, de um mundo que um dia foi civilizado, mas agora só existem os animais. Como, por exemplo, o nosso gato preto que protagoniza o filme. Ele mora numa casinha bem confortável, que é repleta por esculturas de gato. Eu acredito que ele seja meio que um descendente distante do gato que tinha um dono nessa casa, porque não me parece que ele teve contato com seres humanos.
Acontece das vezes esse gato ser perseguido por alguns cachorros, mas ele sempre escapa. Acontece que em um determinado momento, simplesmente aparece um bando de alces correndo de alguma coisa. E daí, BUM! Enchente. Que não é só uma simples enchente. Isso aí é um dilúvio. Mas felizmente, o gato consegue voltar pra casa dele, mas acaba ficando isolado com Golden Retriever. A gente vai chamar só de Golden. Já que tudo ao redor deles acabou ficando inundado. E aí que começa uma das primeiras cenas que me tocou. Então aparece aquele grupo de cães que fica perseguindo o gato, que o Golden faz parte, com um barco. E o Golden fica latindo pro gato pra eles irem juntos. Só que o gato não entra no barco. E com razão, eu também não entraria com aquele bando de cachorro louco. Então, o nível da água vai subindo lentamente e cobrindo a estátua de um gato deitado. E a mensagem é bem clara: se ele ficar, ele morre. E tenham em mente tudo isso. Isso aqui acontece sem um único diálogo. A cena toda da água subindo, tomando conta de tudo, e o gato se dando conta disso, é bem sufocante. Inclusive, aquela cena dele em cima da estátua de gato gigante faz com que a gente tenha noção da dimensão dessa situação. Simplesmente tá tudo alagado. Inclusive, a trilha sonora desse filme é do... Porque a trilha sonora dessa cena é um dos elementos que mais constroem essa tensão. Pessoalmente, isso me lembrou bastante Grease. O que é interessante, porque em ambas as obras não possuem nenhum diálogo, mas dão uma pedrada no seu emocional. De forma bem resumida, Flow te mostra de maneira esplêndida as mensagens que ele quer transmitir. Como que aquele gato é vulnerável diante de toda essa situação. Mas não só isso, como a dificuldade daqueles animais se entenderem, não por uma limitação linguística, mas por jeitos, costumes e até objetivos diferentes. E pulando drasticamente pro final do filme, uma das coisas que eu interpretei do final foi que, apesar de tudo, você não tá sozinha. E isso é muito bonito. Isso porque com uma simples cena que se repete desde o início do filme, no final, ele não tá se olhando mais só. Eu preciso pontuar aqui outra coisa a respeito do filme. Ele é lento, o que é maravilhoso. Porque não é lento de ser um filme chato. É lento de o filme te dar tempo de respirar e interpretar. Até porque interpretação é um elemento essencial para você consumir esse filme. Claro que quando ele acaba, você sente que ele é um filme pequeno. Mas diante de tantas produções que a todo momento tem diversos cortes de cena, em muitos momentos que ele poderia fazer um corte de câmera, ele não faz isso. Ele move a câmera como se fosse você dentro daquele mundo assistindo aquilo. Assistindo toda aquela situação ao seu redor. E isso torna o filme ainda mais imersivo. Bem, eu acho que eu já falei o suficiente do porquê Flow ganhou como o melhor filme de animação do ano passado. E se você quer vídeos melhores que abordam o filme inteiro, eu vou deixar 2 aqui na tela, que eu assisti e usei um pouquinho de base também. Mas eu realmente recomendo que você veja o filme. Vai por mim, vale a pena. E agora vamos para os avisos. Eu vou começar a postar somente um vídeo por mês. Isso porque tentar postar um vídeo por semana, coisa que não tem acontecido há um bom tempo, é algo extremamente cansativo para mim. Afinal de contas, eu sou CLT. Mas agora eu vou iniciar a faculdade, então praticamente não vou ter esse tempo. Mas o mais importante que eu preciso avisar é que eu estarei abrindo encomendas. Então, se você tem interesse em encomendar uma thumbnail ou um ícone, uma arte de corpo inteiro do seu personagem e até emotes, qualquer coisa que seja um desenho, eu estarei dedicando o pouco tempo livre que eu tenho para fazer isso. Enfim, esses eram os avisos. Eu espero que vocês entendam essa mudança e que em breve eu esteja ganhando rios de dinheiro para que eu possa largar finalmente meu emprego. Novamente, se inscreve, deixa o like e até mais!